mas nunca se impõe. Conquista e enreda docemente, fazendo que todo aquele que a experimenta retorne sedento às suas fontes. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com um coração grande, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Aspira as coisas celestes que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa, mas não há verdadeiro amor sem a paciência. A confiança e fé viva mantém a alma, quem crê e espera tudo alcança. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Do inferno acossado, embora se veja, enganará seus furores, quem a Deus tem. Que lhe venham desamparos, cruzes e desgraças, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. E depois bens do mundo, pois tudo é nada, ainda que tudo percas, só Deus basta. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta, só Deus basta, só Deus basta. Salve, salve, internautas, companheiros dessa viagem em busca de Deus, que nós chamamos Em Busca do Sagrado. Na nossa atividade de hoje, queremos trazer uma lembrança de tempos de outrora, quando Jesus caminhava pela Palestina e um dia subiu a montanha. E lá trouxe-nos uma mensagem de tal forma importante para encontrarmos a vida divina e chegarmos ao reino dos céus, que, tanto tempo depois, ela é lembrada como uma página épica capaz de transformar a humanidade. Gandhi, Mohandas Karachand Gandhi, conhecido como Mahatma, dizia que se as páginas da literatura do mundo desaparecessem, mas deixassem o Sermão da Montanha, a humanidade já teria um roteiro muito importante e significativo para encontrar a felicidade, para alcançar os altos cimos da espiritualidade. Mas vejam vocês, quando vamos trabalhar essa temática em busca do sagrado,
Não podemos ficar pura e simplesmente na maneira racional, analítica, de olhar o significado das palavras ou o contexto das frases quando elas acontecem, mas ir mais fundo. Talvez deixar-se ir pelas vias da imaginação, que os escritores gostam tanto, ver aquilo que não é visto normalmente, sair da expressão do cotidiano. E eu começo lhes dizendo, lembrando um desses escritores, que a montanha não tem nome. É simplesmente a montanha. Nenhuma testemunha indica onde ela se encontrava, a cadeia que pertence ou o panorama que domina. Que importa? Basta saber que de lá se descortina a própria humanidade, diz ele. Mateus afirma que Jesus subiu ao monte, mas Lucas diz que ele desceu. Nós podemos conjecturar, imaginando, uma subida por uma encosta, uma descida até um planalto, num aclive do outro lado. E aí nós entenderemos a diferença de opiniões. Né? Mas isso serve-nos para algumas reflexões. Né? Subir e descer podem ser símbolos da dinâmica evolutiva. Né? Presta-se para análise do episódio moral que acontece naquele instante, naquele momento. Né? A subida é a natural ascensão do ser humano aos píncaros da espiritualidade. A descida é o retorno natural para encontrar as pessoas que não conseguiram fazer essa ascese e precisam da ajuda de quem conheceu esses altos cimos das vivências espirituais. Ele, o mestre, naquele instante galga uma altura inesperada, incomum, e ao mesmo tempo, este mestre que é o Cristo desce para o terreno da compreensão humana até um certo ponto para contemplar aquele povo. É claro que o mestre tem uma paixão, se assim podemos dizer, é o povo, a massa em evolução, as criaturas nas suas variadas formas de vivenciar isso. E ele contempla aquela multidão. Mas a montanha ainda se presta a outros símbolos, porque ela se identifica com as altitudes dos nossos espíritos. É a terra que sobe dos vales para alcançar o céu, mas é também a linha do céu transparente que desce e se debruça sobre os ombros da montanha, se assim podemos fazer em termos de analogia. Aquele é um momento, portanto, em que o ambiente já suscita algumas reflexões quando aprofundamos as nossas vivências para além do raciocínio técnico geográfico de um modo geral. E naquele momento acontece um sermão especial. Esse sermão divide a história em dois tempos, em duas épocas. É ele que distingue duas humanidades, aquela que é ainda da ignorância em relação ao reino dos céus e esta outra, que é a grande conquista das possibilidades humanas transcendendo o próprio humano. Jesus veste-se de poente, talvez uma brisa tocasse o seu cabelo, pervaga o seu olhar por aquele magote de pessoas ali, de todas as origens, classes sociais, e em especial aos sofredores de todos os tempos. E aquele momento é de enlace espiritual, é de criação de uma psicosfera que integra a todos. Ali estão as inquietudes humanas, as mais variadas. Ali estão os apelos buscando alguma coisa do transcendente. Ali estão as agonias das pessoas que vivem dominadas pelo Império Romano ou dominadas por suas próprias paixões. Ali estão os exemplos mais ricos da humanidade, que continua até hoje de forma muito mais ampliada, porque já chegamos à casa dos 8 bilhões de habitantes. E ele, então, começa a sua cantata, diz alguns, começa o seu cântico pela estesia que provoca, e nós imaginamos que ele faz silêncios, que são eloquentes mensagens, enquanto as pessoas digerem, maturam aquilo que está sendo dito. A nossa viagem de hoje
vamos entrar nesse clima, o Sermão da Montanha, para encontrar o sagrado em nossas vidas. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora. E quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade
eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência, estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Públio Lentulus, presidente da Judeia, Lindizione, 7ª Luna 2ª. Do livro As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais, por André Luiz Peixinho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a multidão afluiu em mangotes à esplanada, que em forma de um terraço se abria junto ao monte sem nome. Já era o entardecer quando ele galgou o altiplano, iluminou-se de poente e contemplou aquele sem número de pessoas que, em esperançosa expectativa, aguardava o verbo esclarecedor. E entre os ruídos da natureza, na quase noite, irmã do mistério, ouviu-se sua voz doce e enérgica. Bem-aventurados, bem-aventurados. A simples pronúncia de tais palavras, almas aflitas, sequiosas de paz, corações dilacerados e inquietos, mentes agitadas e confusas, subitamente se realinharam. Em sintonia mais elevada, assimilavam saberes e sentires que provinham do mais elevado, num circuito psíquico de palavras e silêncios que se completavam em escutas e reflexões. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na pausa natural que se alongou e permitiu ouvir a cantilena do vento, espocaram variadas imaginações sobre este reino anunciado, porém desconhecido. Em comparações com as sonhadas delícias terrestres, uns pensaram ser o espaço do desejo reprimido, outros conceberam uma terra paradisíaca. Ainda alguns sonharam com o lugar de deleite, e outros mais recordaram o fluir álacre da infância. Entre as imaginações fugidias de cada mente, a palavra suave e incisiva do mestre, pelas vias alternativas da aprendizagem, em profunda e firme influência psíquica, despertou um sentimento de plenitude, além de qualquer conjectura ou ilação. Indizível, inolvidável, e cada um de modo singular, nos limites das suas possibilidades, compreendeu que o citado reino estava no seu próprio âmago, natureza intrínseca, essência, assinatura de Deus em ato criador. Desvelá-lo é a fundamental missão de quem se pretende candidato à suprema felicidade. Para realizar tão expressiva façanha entre as lutas do cotidiano e as ansiedades do devir, faz-se mister despojar-se de toda a riqueza, pois ela impede a percepção do reino por parte de quem a detém e nela se enreda. Estar rico é um estado de espírito, tradicionalista por inércia, admirador de fórmulas prontas, resistente à criatividade e à inovação. É estar orgulhoso de sua sabedoria, do cargo que exerce, da casa onde mora, das notícias elogiosas dos jornais e do olhar dos admiradores do dinheiro que detém,
ou da beleza física que o adorna. É estar apegado ao transitório, ao impermanente, ao relativo, subordinando-se ao seu império, e nisto sentir o seu gáudio e a sua segurança. É ser inimigo do poeta que revela novas imagens, ou do cientista que derruba teses consagradas, ou do místico que descortina mundos insondáveis, pois sua compreensão custaria trabalho a quem é amigo do esforço mínimo. Estar pobre de espírito é viver a liberdade, sem algemas do passado e sem amarras do futuro, superando a escravidão do tempo e a limitação do espaço, por experimentar o eterno e o infinito. Assim, liberto, encontra o fluir do efêmero impregnado da seiva do permanente. Reino dos céus, conquista ou descoberta dos seres inteiramente livres. Vamos meditar. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas crescendo, é a maior das hortaliças, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora.
A música da tua voz penetrou-me como um raio e nunca mais desapareceu na acústica do meu ser. O perfume da tua presença impregnou-me de forma insuperável, jamais se apartando de mim. O conteúdo da tua palavra dominou-me a razão e alterou para sempre os rumos da minha vida. A vibração da tua bondade elevou-me, conduzindo-me a viver no país da abnegação, sustentando as minhas aspirações de beleza. O encantamento da tua pobreza fez-me despir os trapos e os atavios que me sufocavam, auxiliando-me na tarefa da libertação. O sorriso da tua face, emoldurada de tristeza, comoveu-me tanto que me fiz melancólico a fim de imitar-te o semblante comovedor. Ó conquistador inconquistado, em que dia poderei repetir como a tua voz as palavras que me disseste, aprofundando o pensamento de forma a musicar as ações da caridade e despojar-me das joias das paixões, para então embriagar de sorrisos os tristes peregrinos sem rumo. A multidão está embevecida. Fecundo silêncio se estabelece no mundo das palavras, enquanto inusitadas emoções e profundos pensamentos permeiam o estado psíquico daquelas criaturas. Há uma crescente unidade entre aquele que ensina e os outros que aprendem. Este ato educativo é desvelador do mistério, transcende a linguagem comum. Ele se faz comunhão, partilha, entrega, fusão de psiquismos numa psicosfera especial de aprendizagem. E o cântico prossegue, a voz é suave e enfática. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A lágrima é uma presença universal nos quereres humanos. Ora se apresenta como uma enxurrada em choros convulsos, expressando perdas irreparáveis ou padrões incontroláveis insatisfeitos. Ora como a linfa preciosa, suave e cristalina, deslizando como os regatos, revelando resignação e paciência diante dos infortúnios da vida. Ora ainda representam sedimentações de superações nas circunstâncias que nós vivenciamos da mágoa, atingida agora por algo sublime chamado perdão. É claro que existem lágrimas que são momentos de alegrias, frutos de sonhos que custaram de ser atingidos, esforços, esperanças que um dia sonhamos e que se transformaram em realidade, delineando horizontes possíveis no futuro adiante. Mas, como regra, a lágrima fala-nos de sofrimento, que não pode ficar mais prisioneiro nos escaninhos da alma e que se tornou presente nas faces humanas para comunicar alguma coisa. É um pedido de compreensão, um anseio de consolo, uma sede de partilha, um grito de socorro. Ao mesmo tempo faz-se catarse, libertação, refrigério, alívio. Chorar é muito mais que explicitar um sofrimento. No âmago do ser jaz a assinatura do absoluto, do eterno, do permanente, mas a consciência egóica, periférica e limitada, de nada disso se apercebe. Ainda assim, impulsionada por uma força estranha que brota das profundezas da alma, procura inconscientemente, nas imagens do relativo, nos fatos do impermanente, nas formas do temporário, algo que faça compensar a sua própria ignorância. Como não há nada no mundo das formas e das aparências, porque tudo isso é limitado ao existencial,
não alcança o essencial, compensa essa busca. Sobrevém a frustração, a dor, o sofrimento, as perdas, tudo isso realidades ilusórias. Então o choro aparece como uma rebeldia à tirania do efêmero, uma forma de buscar Deus, muitas vezes, nas viagens solitárias, nos desertos da vida, que, de certa forma, palmilhamos no íntimo do ser. O equívoco do homem faz do amor uma consignação do temor pela perda. Pensamos que, se deixarmos de temer, deixaremos de amar. Confundimos o sentimento que há em nós com o estímulo que parte do outro para manifestá-lo e nos apegamos ao estímulo, como se ele fosse a nossa fonte de satisfação. E o queremos para sempre, como reverberação do íntimo, como se fosse a eternidade que ele nos traz. Assim, percebendo a vida desse jeito, choramos pela angústia da perda, a possibilidade inquietante do futuro, a sensação de necessidade constante de vigilância para que esse vínculo não desapareça. E todo amor se transforma numa dor antecipada na imaginação das pessoas. Pela vastidão do mundo, espalham-se os que choram. Uns vencidos pelas lutas da sobrevivência, outros derrotados pela perspectiva de ausência ou de ausência de perspectiva. Outros ainda magoados pela incompreensão. Variada é a motivação, a singularidade humana prevalece para se sofrer e para se chorar. Fato é que o pranto é imenso, mas ele chega e afirma: os que choram serão consolados. A sua mensagem é de superação da dor, é de libertação do sofrimento, não simplesmente do alívio momentâneo de uma angústia, de uma inquietação, de uma específica dor. Não é nada disso, é muito mais. As boas novas são para levar o indivíduo para o país da bem-aventurança, onde não há lágrimas, onde não há sofrimento, onde a liberdade de existir é cunhada em cima de escolhas que são amorosidade crescente, nenhuma disputa, nenhum apego, portanto, nenhuma possibilidade de perda. É uma compreensão muito mais vasta do nosso viver. Nesse sentido, a consolação é o prenúncio dessas possibilidades, antecipa o nosso futuro, prepara-nos para viver esse deleite que faz com que tudo desapareça de efêmero como validade principal em nossas vidas. Chorar, portanto, nesses momentos, se bem apreendida a lágrima, é uma ponte para o regresso à comunhão com Deus, que está nas origens do nosso modo de ser, porque fomos criados por Ele. É como se fôssemos o filho pródigo que reconhece que a felicidade está naquele canto que um dia deixamos no ato criador e que agora retornamos graças a esse apoio, a esse impulso que a divina paternidade nos dá. Assim, a consolação se torna definitiva. O homem, caído em fundo desalento perante imensa dor cruelmente sofrida, fora ao topo da rocha a passo triste e lento, desejando escapar às lágrimas da vida, sentia-se cansado em abalo profundo e queria fugir ante as provas do mundo. Mais de 300 metros e atingira o ápice da altura de que estava à procura para a queda fatal. Mas, enquanto antevia o momento final, fitando o abismo a esperá-lo em silêncio, quando brando torpor lhe invade o corpo e vence-o. Surge-lhe a indecisão, lamenta-se, medita, quando escuta assombrado, de alma tremente e aflita, a voz da própria rocha, cujo penhasco em cima erguia-se-lhe ao lado. Para, ouve, medita, meu amigo, não te mates em vão.
Por mais te fira a provação, não ouvides que Deus está contigo. O sofrimento é vida que te apruma, não acharás a morte em parte alguma. Declara-te infeliz, tens o peito magoado, afirmas que ninguém te dá valor, que não passas de um ser estranho e sofredor, a morrer de amargura e desagrado. Por maior seja a angústia em que te expresses, tens contigo a razão por dom divino. Podes modificar o teu próprio destino. Quanto a mim, tal qual sou, não sei se me conheces. Sou a rocha esquecida que deve sustentar os processos da vida. Calço o leito dos mares, carrego a terra em total disciplina. Aceito sem queixar-me a lei que me domina. Não sei se o meu trabalho é singelo ou de vulto. Sei, porém, que na esteira das idades suporto sobre mim os campos e as cidades, sem que ninguém me anote o esforço oculto. Sou o piso dos rios e das fontes, protejo entre os arados e os tratores, desde o vale mais baixo à eminência dos montes. O cultivo dos frutos e das flores, devo, porém, dizer-te que, além disso, desde as eras passadas, sempre sofri com rudes marteladas. Picaretas, formões e outros instrumentos arrebatam-me a forma entre golpes violentos. Aos que me espancam, devo abrir os braços, a fim de que me arranquem aos pedaços. Os homens que me buscam ferem-me sem cessar com lâminas e limas. Fazem comigo casas e obras-primas. Não se lembram, porém, na agressão que me alcança, que Deus em mim lhe guarda a vida e a segurança. Agora, em minha dor, por mais gema e mais grite, estraçalha-me o corpo a dinamite, mas em nada lastimo as lutas que confesso. Busco servir a Deus que me fez tal qual sou, para guardar o mundo e estender o progresso. Sou em minha aspereza, por determinação da natureza, alto poder vencido, mas Deus, que é tudo em todos, sempre foi o anônimo esquecido. Depois de longa pausa, a rocha ainda lhe diz: vive, trabalha, sofre, aprende, luta. Não ouvides que Deus te acompanha e te escuta, nem te esqueças que podes ser feliz. O homem, desanimado, transformou-se. Abraçado ao penhasco, ele, o quase suicida, suplicou a chorar. Perdoa-me, Senhor, ouve a voz da pedra. Agora entendo a dor, a fim de compreender a grandeza da vida. E erguendo para o alto os braços seus, traduzindo a alegria em pranto ardente, exclamou de maneira reverente: obrigada, meu Deus. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo,
ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Aquela, sem dúvida nenhuma, seria uma tarde inesquecível para toda a humanidade. Um homem sentado no monte proferia palavras que a princípio pareciam ser incompreensíveis, posto que não combinavam com os padrões do mundo. Ele falava a respeito de um reino maravilhoso que viria para a humanidade, para as almas que conseguissem se libertar, mas que para isso teriam algum caminho a trilhar. E ele dizia, a certa feita, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E o homem simples, sentado ao gramado, ao ouvir essas palavras, perguntava a si mesmo, como assim? Como pode um homem manso e pacífico herdar o mundo que é dos generais, dos homens beligerantes, das grandes fortalezas, o homem dos exércitos e do dinheiro? Como pode um homem simples como eu, que tenho o meu coração tão brando e pacífico, pensar em herdar esta magnitude planetária que é a nossa Terra? Certamente que este homem não sabe o que está falando, mas ao mesmo tempo os seus olhos doces e a sua palavra melíflua ia entrando na sua alma e causando uma grande transformação. Parecia ser verdade tudo aquilo que estava sendo dito. Os grandes, ao mesmo tempo, lembrava ele, eram aqueles que conquistavam no momento e de repente deixavam de existir.
Existia um tal de Alexandre que conquistou metade do mundo e de repente uma simples bactéria tirou-lhe a vida. E assim tantos outros que foram dizimados pela loucura, pela pobreza excessiva ou até mesmo pelo desesperador suicídio, abeirados a vulcões e grandes precipícios. Certamente que aquelas palavras poderiam ter algum sentido e traziam esperança. O planeta no futuro será, sem dúvida nenhuma, daqueles que pacificarem seus corações. Estamos falando de um mundo que evolui. Estamos falando de um mundo de espíritos que aqui habitam, um mundo de espíritos que caminham para a perfeição. Assim sendo, é natural imaginar que o futuro, este planeta azul lindo, maravilhoso, cheio de esplendores, de beleza, de riquezas, seja, sem dúvida nenhuma, populado por pessoas cujo coração conseguiu vencer as agruras do mundo e tornou-se, então, um emitente do amor divino e puro do seu espírito e, portanto, a paz. A paz é a única coisa que pode se depreender das suas palavras, gestos e ações. O futuro da Terra é glorioso, o futuro do planeta é glorioso, conforme o nosso querido amigo assim nos diz. Porque, afinal de contas, nós seremos uma grande comunidade de pacificadores. Aqueles que estão agitados, com seus corações ainda cheios de raiva, rancor, cujo ego está extremamente hiperinflado, estes serão convidados a repensar o sentido das suas vidas. Afinal de contas, Jesus, como antevê o futuro da humanidade, por ser um espírito que está acima de todas as coisas, ele consegue nos dizer em esperança: acreditem na paz, acreditem no amor, acreditem na verdade que liberta, acreditem em todas essas coisas que são grandiosas e que poderão, sem dúvida nenhuma, marcar a humanidade deste planeta positivamente. Acordar e saber que quando o meu coração estiver pacificado, quanto mais assim ele estiver, maiores serão as minhas conquistas, maior será a minha capacidade de sorver a beleza do momento presente, de cada circunstância. Aqueles acumuladores de bens têm tantas coisas que não têm nem tempo de aproveitar o que têm. Ao passo que o que está pacificado consegue ter o olhar para ver o pássaro que voa, a onda que se dobra sobre a areia, transformando em espumas a gratidão daquele abraço. Podemos ver, quando estamos pacificados, a rosa que se abre e a abelha que desce para colher o mel e transformar a vida da sua colmeia. Assim, nós podemos perceber nas pequenezas do mundo a sua grandeza imensa. E desta forma possuirmos não somente o planeta, como também cada momento da nossa vida que nos é dada como digna de gratidão, para que nós possamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui vivendo neste lugar tão glorioso e cheio de possibilidades de aprender. Infelizmente, este homem que estava ali trazendo esperança para a humanidade, ele precisou também partir. E diz a nossa querida Amélia Rodrigues: e traído, magoado, encarcerado, vencido numa cruz, ele elege uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando a antiga obsidiada para dizer-lhe que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro do coração, reafirmando o insofismável ficar conosco todos os dias até o fim do mundo, retornando assim ao Pai onde nos espera, vencidas as refregas libertadoras da ascese, que hoje nos empenhamos com sofreguidão. Vamos vencer o mundo a partir da mansuetude dos nossos corações e sermos dignos de estar neste paraíso tão glorioso que é o nosso planeta Terra. Yeah.
te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito, de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando errávamos aflitos, no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa o menosprezo impensado no sublime apostolado de terno e infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escol. Nas tuas correntes santas, de amor e renascimento,
nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste para a jornada celeste na montanha de ascensão, pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os desvelos de mãe de crentes e incréus. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e cruzes. As aflições que produzes são alegrias nos céus. Ó terra, mãe devotada, a ti, nosso eterno preito, de gratidão, de respeito, na vida espiritual, que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Nascido numa manjedoura, portanto, sem ambiente apropriado nem no próprio nascimento, despossuído de qualquer riqueza material. E, no entanto, se transforma ao longo do tempo no grande doador ao coração humano, ao sentimento humano. É o doador das boas novas, das alvíceras do Evangelho. É aquele que nos diz, confiando em nós, sabendo do nosso potencial, que somos a criação divina e que podemos ser perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. É aquele que doa consolação às almas aflitas, mutiladas nos seus sonhos de paternidade, maternidade ou de realização social. É aquele que doa o perdão aos seus algozes e ainda promete àqueles que estão ao seu lado como crucificados que cuidará deles. É aquele que doa a esperança a todas aquelas criaturas que viviam na angústia da espera de um rei ou de um reino que chegaria de alguma forma. E ele traz essa esperança de forma muito especial, que é o reino dos céus. É aquele que doa sanidade física, sanidade mental, àqueles sofredores de então, lunáticos, possessos, doentes paralíticos, leprosos. Em suma, ele é o grande doador. Mas para nós, ele é muito mais doador se entendermos a dinâmica da evolução. Ele nos projeta no futuro, no devir, na evolução plena, na comunhão com Deus. Esta é a sua maior doação, mostrar que o estar humano é apenas uma transitoriedade, porque poderemos viver de outra forma, como diria alguém, agora cristicamente, fazendo com que tenhamos a mesma capacidade que ele possuía de apresentar-se no mundo, resolvendo os problemas do mundo, sem pertencer a ele. Pensemos nisso. Nós dizemos normalmente que ele é o modelo e guia, que seja o nosso exemplo maior de futuro, de vir a ser a nossa estadia na escala da evolução em próximo degrau. Façamos isso e trabalhemos durante a semana para alcançarmos esse objetivo. Vejo um tempo que ainda virá, sem sofrimento, maldade ou tristeza, o pão sobre a mesa,
janelas abertas pro sol entrar, pra gente voar. Vejo um caminho sem medo da dor, flor sem espinho, crianças nas ruas, livres e nuas, tão vivas, tão cheias de paz e cor de puro amor. Dia que chega e não tardará, na mão que aconchega e divide um sorriso. O paraíso é um abraço, um pedaço de olhar. Se dá, sentir, pulsar meu coração na palma da mão, teu coração na minha canção, meu coração na palma da mão, teu coração na minha canção. Meu coração